Daniel, um pouquinho antes do que nós iremos falar aqui, né? Vou ler um pouquinho. Capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler alguns versículos espaçados, os irmãos acompanham. Glória a Deus. Acredito que muitos que estão aqui conhecem a história de Daniel. Quem está nos visitando esta noite, você que é católico, tem alguém que é católico? Não? Alguém de outra denominação? Tem alguém que não é da Deus de Amor? Glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo. Glória a Deus! Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Capítulo 2, versículo 19, diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. 20 e 21. Disse Daniel: Seja bendito o nome do Senhor, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Alguns versículos. Capítulo 3, versículo 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantasse. Glória a Deus, aleluia. Versículo 24, para finalizar. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: É verdade, ó rei. Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens surdos. Eu sei que os 2 irmãos já oraram, mas a oração nunca é demais. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus Santo, Deus poderoso, Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque necessitamos ouvir, Senhor, a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, porque é daqui, Senhor, que encontramos força, meu Pai. Aqui o Senhor se faz presente, meu Pai, e te pedimos, ó Pai, fala conosco, não conforme nós queremos, mas conforme o Senhor quer, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sinta, desocupa as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Eu peço para os irmãos, eu acredito que todos conhecem a história de Daniel. Nós conhecemos que houve um livramento na fornalha, que houve um livramento na cova. Mas Deus me tocou, glória a Deus, aleluia, para falar um pouco sobre quem era Daniel. Glória a Deus, aleluia. Quem eram aqueles que andavam com Daniel. Glória a Deus, aleluia. Nós lemos aqui em Malaquias que há uma diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. E é bem preocupante que estamos vivendo onde está difícil distinguir aquele que realmente serve daquele que não serve. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se vocês vieram nesta noite aqui com o intuito, né, de você receber uma palavra, talvez que Deus vai abrir a porta, que talvez Deus vai fazer entre muitas outras coisas. Mas quero dizer para os irmãos que hoje a palavra, vamos dizer assim, está um pouquinho durinha.
Glória a Deus, aleluia. E por incrível que pareça, sempre quando eu tenho oportunidade de trazer a mensagem, as mensagens que vêm no meu coração eu tento sempre mudar. E cada vez que eu medito, meu coração vai ardendo. E Deus vai falando comigo quando eu estou meditando, então eu percebo que é porque Deus quer essa mensagem. Glória a Deus, aleluia. Então não feche o seu coração. Não feche o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus ele sempre quer o melhor para nós. Glória a Deus. E muitas vezes eu sei que a gente vem para casa do Senhor cansado, triste, às vezes a gente vem até enfermo. E às vezes a gente quer uma palavra assim, sabe? Que a gente sai assim, bem animado. Mas às vezes aquela palavra, talvez assim, um pouco mais dura de conselho, vai fazer com que no outro dia você fique animado e persevere na luta que você está passando. Daniel, capítulo 1, versículo 8, fala: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as invarias. Ele decidiu. E nós vemos aqui lá na frente que ele decidiu também, ele não, os amigos dele decidiu a não se prostrar diante da estátua. Glória a Deus. E nós temos que ter essa decisão na nossa vida. Sabemos que nós estamos vivendo num mundo em que há vários convites. Glória a Deus, aleluia. Todo dia tem convite. E nós temos que ter cuidado para não cair nos laços de Satanás. E quando eu estava meditando aqui que Daniel resolveu firmemente, ele não ficou indeciso. Será que eu faço? Será que eu como? É bom? O prato é bom, o prato é lindo. Mas será que eu vou me deixar levar por isso? Daniel não ficou em cima do muro. A palavra fala aqui que essa palavra firmemente é porque ele estava decidido a não comer. Glória a Deus, aleluia. E nós que temos a presença do Senhor, temos que ter essa convicção. Glória a Deus, aleluia. Temos que ter o discernimento de saber quando aquele convite, quando aquela proposta, ela não vem de Deus. E temos que recusar. Glória a Deus, aleluia. Sabemos aqui que Daniel ele foi lá para o palácio. E quando ele chegou lá, tinha um banquete. Mas ele sabia que aquele banquete não agradaria a Deus. Ele sabia que se ele participasse, Deus não agradaria. E muitas vezes, Deus ele quer que nós façamos essa análise todos os dias da nossa vida. E a palavra do Senhor vai nos falar que Daniel, ele não decidiu comer, mas lá na frente, ele não decidiu a obedecer às leis daquele lugar, ele não decidiu a se prostrar, né? Aquele povo ali, seus amigos, aquele estado. Glória a Deus. E hoje, não é diferente. Ali era a história de Daniel. Glória a Deus, aleluia. Ali era a história de Daniel. E hoje, quantos Daniel não tem nessa noite aqui? Glória a Deus, aleluia. Quantos Daniel não são provados dias a dias? Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas talvez não chegou hoje e teve que recusar um prato lá fora? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós passamos por isso. Prova disso são que o mundo está fazendo com que a igreja ela venha ser igual o que está lá fora. Glória a Deus. Nós lemos aqui que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença daquele que se prostra e daquele que não se prostra. Mas vemos que o mundo está forçando nós a ser igual. Muitas vezes nós estamos com amigos, com familiares, e que nós somos tentados a obedecer, tentado a aceitar a proposta. Aí muitas vezes a gente fala assim, mas é meu pai, mas é minha mãe, mas é meu patrão. Mas aí Jesus está falando, e aí? É nessa hora que você tem que falar, eu decido, Jesus, independente do que irá acontecer na minha vida, eu vou permanecer te servindo. Glória a Deus, aleluia, porque Daniel, glória a Deus, aleluia, sabe o Senhor. Quando Daniel foi para lá, era uma proposta boa de serviço. Ele foi para lá para servir ao rei. Mas quando ele deu um não, ele não se preocupou se ele ia voltar para o lugar de onde ele veio, lá para os seus pais. Não. Ele permaneceu glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, quando vier uma proposta na sua vida, fale com o Senhor. Senhor, eu vou te honrar, independente do que aconteça. Se a porta fechar aqui, porque eu decidi fazer a tua vontade, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir outra porta. Glória a Deus, aleluia. E não é diferente, é no nosso trabalho. O mundo está aí fora, glória a Deus, aleluia,
nós todo dia somos provados por isso. Todo dia nós somos tentados. Glória a Deus, aleluia. E nós, como servos do Senhor, como servos de Deus, temos que se posicionar. Não temos que ficar calados. Glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo ele está tentando calar a voz da igreja. Um fato que é que muitas vezes, quando você se posiciona, seja onde for, tem um grupinho querendo destruir você. Tem um grupinho ali querendo te excluir. Glória a Deus, aleluia. Eu digo por experiência própria. Quando eu entrei no meu trabalho, as pessoas queriam fazer com que eu mentisse. As pessoas queriam fazer com que eu falasse o que não era. E eu me posicionava. Eu fui me posicionando. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Até que chegou um ponto que falou assim, não passe para a Ana, porque a Ana é serva de Deus. Sua atitude, Deus, Ele quer ver. Deus, Ele quer ver a nossa atitude. Glória a Deus, Deus, Ele quer ver a sinceridade do nosso coração. Porque Daniel aqui, ele foi sincero. Daniel, ele foi verdadeiro na palavra do Senhor. Ele foi obediente aos princípios. Glória a Deus, e muitas vezes nós somos provados. Nas pequenas coisas, aí Deus está observando. Deus está olhando e vendo se cada um de nós estamos sendo fiel. E por aí vai. São todas as outras coisas que o mundo está fazendo com que nós, igreja, venhamos se prostrar. Uma das coisas que eu estava observando essa semana, eles estão fazendo com que a família venha mudar os princípios de educação. Que os pais venham mudar a forma como educam os seus filhos. Não, tem que ser diferente. Mas e a igreja? A igreja que cresceu nos princípios da palavra do Senhor, ela vai se calar? Não. Ela vai falar. Isso não é sério. Isso não provém de Deus. Glória a Deus. E são muitas outras coisas que nós somos tentados. E aqui nós vemos que Daniel, ele recusou. E quando ele recusou, a palavra do Senhor fala que aquele Senhor que estava responsável por ele falou, olha, mas se você fizer isso, eu vou ser prejudicado. E muitas vezes acontece com nós também. Preste atenção. Retome na sua memória quantas vezes a pessoa fala com você, oferece algo para você e de repente você fala assim, mas se eu fizer isso, vou perder a amizade. Se eu fizer isso, não vou mais poder ir a tal lugar, não vou participar de tal lugar. E aí, qual que é melhor? Glória a Deus. Nós louvamos nesta noite que Ele é santo. Louvamos que nós ansiamos morar no céu. Mas a cada dia Deus quer ver isso no nosso coração. É nesses momentos que Deus sabe se realmente você está ansiando. Porque louvar que Ele é santo, falar que dentro que nós estamos aguardando a vinda dEle é muito bom. Mas lá fora que Deus vai falar, não, verdadeiramente Ele está firme. Verdadeiramente Ele está obedecendo. Verdadeiramente Ele está na minha presença. Glória a Deus. E aqui Daniel ele foi para o palácio. Mas nós observamos que ele não se contaminou. Então, nessa noite, o convite é isso para a sua vida. Não se contamine. Não se contamine. São as pequenas coisas. Muitas vezes se preocupamos com os grandes pecados. Adultério, entre outras coisas. Assassinato. Mas e as pequenas? Não existe na balança do Senhor meio termo. Então, nós temos que observar a nossa vida. Glória a Deus, Ele não quer, Ele não pede que nós observamos a vida do nosso irmão, da nossa irmã, mas examinarmos a nós mesmos. Glória a Deus, e a palavra do Senhor fala que Daniel, ele não se contaminou. Então, que nós não venhamos se contaminar. A palavra do Senhor fala que vou citar dois, tem vários, glória a Deus, pessoas que se posicionaram, mas que o seu final não foi bom. E às vezes é assim. Às vezes nós não queremos retrucar por medo, por insegurança. E muitas vezes negligenciamos a palavra do Senhor. Uma prova disso é João Batista. Falamos que João Batista, ele estava no deserto e ele pregava contra o pecado. Mas, quando João Batista falou sobre um pecado que estava acontecendo lá dentro, lá do reinado, o que aconteceu com ele? Ele perdeu. A sua vida foi tramada. Glória a Deus. E muitas vezes
nos tememos a isso. O que será de mim se eu falar? O que será de mim se eu me posicionar? Mas e a nossa salvação? Glória a Deus, porque no momento que nós vemos alguém pecando, no momento que nós vemos alguém oferecendo o que Deus não agrada e nós calamos, será que Deus está agradando disso? Porque Daniel aqui, ele poderia muito bem falar assim, não, eu não quero não, muito obrigada. Mas ele falou que ele não iria comer porque o Deus a quem ele servia não agradaria. Outra pessoa, glória a Deus, que perdeu a sua vida foi Estevão. Glória a Deus, cantamos que Estevão foi apedrejado e realmente ele foi. Lemos que ele foi apedrejado. Mas por quê? Por qual motivo? Porque ele falou a verdade. Glória a Deus, muitas vezes nos calamos porque a verdade, ela vai lá dentro do nosso coração. E Deus, ele tem visto. E a palavra do Senhor fala que então, Daniel, ele se posicionou e aquele cego entendeu. Falou assim, não, tudo bem. E foram 10 dias que ele ficou ali sem experimentar os manjares, os melhores manjares. E o que eu quero falar nessa noite para os irmãos, porque aqui é santo, glória a Deus, aleluia, aqui está a presença do Senhor. E quantas vezes o inimigo lá fora já começa a trabalhar na nossa vida para que nós não viemos literalmente entregar a nossa melhor adoração. Muitas vezes o inimigo começa lá fora a lançar um cansaço, um desânimo, e nós viemos para a casa do Senhor. Só Jesus sabe o nosso coração. Aí Deus está falando, Deus está falando no nosso coração. Mas eu quero ouvir a tua voz. Glória a Deus, mas eu quero ouvir a igreja humilhada diante da minha presença. Glória a Deus, por muitas vezes queremos ver o agir de Deus, mas não queremos pagar o preço. Glória a Deus, não queremos se derramar diante da presença do Senhor. Não queremos humilhar na presença do Senhor. E aqui a palavra do Senhor fala que Daniel, ele teve a oportunidade de fazer a diferença. E por muitas vezes estamos tendo, mas não estamos falando, estamos calando. E é isso que Satanás quer para a igreja. Satanás, ele quer calar a igreja. Satanás, ele quer que cada dia multiplique o pecado e a igreja recue. Mas é necessário nós falarmos, é necessário nós posicionarmos. E digo não somente quando há ensino, né? Tem um ensino, o pastor sempre está ali. E por muitas vezes as pessoas têm medo de pregar, têm medo de falar do pecado. Não porque é só o pastor. Olha, a palavra é para todos nós. Glória a Deus. Quando nós abrimos aqui a palavra, Deus, ele não está falando que eu tenho que me calar quando eu vejo algo de errado. Com toda sabedoria, com toda vigilância, com toda prudência, nós temos que falar. Glória a Deus. Mas antes de tudo, ter uma vida na presença do Senhor. Não adianta eu querer, glória a Deus, a palavra do Senhor fala tirar o cisco se a minha trave está cobrindo o meu olho todo. Mas que nós viemos, glória a Deus, ele ia fazer a diferença. Mas a palavra do Senhor fala aqui que Daniel, ele teve convicção. E eu falo nesta noite que tenhamos essa certeza. Que quando nós viemos pedir algo para o Senhor, é tão certo que a gente está observando, e é verdade, as pessoas estão fazendo campanhas e mais campanhas. No primeiro dia elas sabem o nome da campanha, no segundo dia elas sabem o nome da campanha, quando chega no sexto, no quarto, ela não sabe nem o que ela está buscando. Então, temos que ter essa preocupação de nós prepararmos, de enchermos o nosso azeite, de enchermos a nossa vida lá de casa, lá no nosso trabalho, levantar de manhã cedo e falar assim, Senhor, hoje eu estou na campanha, e a campanha é de libertação, eu creio que o Senhor vai libertar. Senhor, hoje eu vou na casa porque eu estou participando de um propósito, e esse propósito é esse. Mas tem pessoas que estão entrando e saindo, e não estão compreendendo, e não estão alimentando. Mas é por conta do pregador, é por conta do pastor, não, é por conta de nós. Glória a Deus, porque estamos negligenciando o tempo, o prazer que está na presença do Senhor. Na palavra do Senhor fala que Eliseu, glória a Deus, quando Naamã foi ter de encontro com o rei, Eliseu se posicionou da seguinte forma:
Deixa vir a mim, porque saberá que há profeta em Israel. Eliseu, ele sabia a quem ele servia. Glória a Deus, que nós viemos nessa noite saber a quem nós servimos. Que nada venha nos impedir de buscar ao nosso Deus, de se derramar diante da presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 3, glória a Deus, aleluia, já estamos no final. Glória a Deus, aleluia. No versículo 17 fala: se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos do rio. Se Deus quiser. E é verdade. Muitas vezes estamos passando por uma luta, uma dificuldade, e queremos que Deus age, e queremos que Deus faz, mas é se Ele quiser. Se Ele não quiser, até que a vida dele venha, nós vamos perseverar e nós vamos estar passando pela luta. Glória a Deus, aleluia, mas glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aqui eles estavam correndo risco de vida, mas eles estavam falando assim: Senhor, eu estou firme com o Senhor, eu vou perseverar. Pode vir o que vier, pode acontecer o que for, eu vou estar firme aqui. E muitas vezes o inimigo está fazendo isso com a igreja, está fazendo com que a igreja venha ter medo, com que a igreja venha desanimar, com que a igreja venha duvidar do que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E no versículo 18, no capítulo 3, fala: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Olha que convicção de alguém que serve a Deus verdadeiramente. Se nós morrer, nós morremos, mas nós não se prostraremos. Glória a Deus, aleluia. Nós não vamos servir a outros deuses. Glória a Deus, aleluia. E Deus, Ele quer nesta noite essa convicção que vem arder no nosso coração nesta noite. Deus, Ele quer que nós saímos aqui nesta noite com a convicção: Senhor, se está difícil, eu vou adorar. Se está na luta, eu vou adorar. Se está na perseguição, eu vou adorar. Se tiver alguém nessa noite, glória a Deus, aleluia, que falou: eu estou sozinha, não tem ninguém para me dar força, mas tem Jesus do seu lado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Daniel, ele tinha a firme certeza que Deus era na vida dele. Glória a Deus, ele não é diferente. Para que você venha ver o livramento, para que você venha ver a proteção do Senhor na sua vida, é necessário você ter comunhão. É necessário você valorizar o tempo na presença do Senhor. Por muitas vezes queremos ver o agir, mas não queremos ter tempo com o Senhor para que Ele venha agir. Nós vemos cooperar com o Senhor, mas é necessário, glória a Deus, é um esforço. É necessário a igreja se esforçar. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos aqui que foi alguém que teve reverência, obediência, glória a Deus, que teve um coração sincero na presença do Senhor. Santo e exaltado o nome do Senhor. E Daniel, ele obedecia aos princípios da palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra. Então, é a palavra que nos dá a direção, é a palavra que nos ajuda a vencer. Glória a Deus, não adianta buscarmos só algumas coisas, é o completo, é o louvor, é a oração, mas a palavra. Por muitas vezes não temos, glória a Deus, a disciplina de entender quão importante é esse manual, mas é necessário, porque muitas vezes quando estamos lá fora, eu digo porque já fui aluna, o professor coloca nós para dedicarmos horas e horas, tempos e mais tempos, em coisas vãs. Porque você lê, eu digo assim, algo que não é espiritual, digo que é vã. Glória a Deus, aleluia. E você faz porque você precisa. E muitas vezes o Senhor está falando assim para mim: o que você tem feito para mim? Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor, Ele está esperando. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, essa foi a palavra que o Senhor nos deixou. Glória a Deus, não há inimigo que vai prevalecer, mas é necessário nós ficarmos atentos, é necessário nós se posicionarmos, é necessário nós vencermos o desânimo,
vencer a fadiga, vencer o comodismo, vencer, glória a Deus, aleluia, tantas outras coisas que está tirando nós da atenção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. As portas do inferno não vai prevalecer se nós se posicionar. Mas se a igreja ficar calada, o inferno ele vai ganhar espaço. Aqui a palavra do Senhor fala de uma igreja que estava em avivamento, de uma igreja que estava buscando, de uma igreja que estava com sede, de uma igreja que estava quando Jesus foi, ressuscitou, de uma igreja que estava com sede de estar na presença do Senhor, de uma igreja que estava ali todo o tempo lembrando do que o Senhor fez. E o inimigo está fazendo nesses dias isso, é roubar, glória a Deus, aleluia, isso dos nossos corações. João 16, versículo 33, diz assim, João 16, 33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus, aleluia. Vamos passar por lutas? Vamos. Daniel passou por luta, Estevão passou por luta, mas eles perseveraram. Eles permaneceram. E o Senhor quer que a igreja permaneça. Mas a igreja não. Mas o Senhor, Ele não quer que a igreja permaneça sentada. O Senhor, Ele não quer que a igreja permaneça calada. O Senhor, Ele quer que a igreja se posicione. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele quer que a igreja, glória a Deus, aleluia, clame, que a igreja ore. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes queremos ver o agir do Senhor, queremos ver o mover do Senhor, mas o Senhor está falando assim, e quantos que estão se esforçando para que eu venha derramar o poder? Quantos estão buscando para que eu venha derramar o poder? Glória a Deus, aleluia. Para finalizar, em Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo diz, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apredejado em naufrágio. 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios e em perigos de gentios, entre perigos na cidade e entre perigos no deserto. Versículo 27, em trabalho e fadigas, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. 30, se tenho de gloriar-me, gloriarei-me a respeito disso na minha fraqueza. Glória a Deus, aleluia. Aqui ele estava falando, olha, eu sofri muito, mas eu sofri por amor do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Que nesta noite nós vamos sair daqui falando assim, Senhor, independente do que esteja passando na minha vida, mas que eu venha ter a firmeza que Daniel teve, que eu venha ter a convicção, glória a Deus, aleluia, que profeta Eliseu teve, de servir, sabendo que o Senhor poderia curar a lepra de Naamã, que eu venha ter a firmeza que os apóstolos teve, porque eles sofreram. Glória a Deus, muitas vezes nós falamos assim, Senhor, a prova está difícil, a luta está apertada, mas aí nós vamos meditar aqui. Sofremos apedrejamento, glória a Deus, aleluia. Falamos que sofremos, mas será que comparado, vamos colocar a balança nessa noite, conforme esses apóstolos aqui, glória a Deus, se fosse necessário hoje nós colocar a balança e nós ficarmos diante dela, glória a Deus, aleluia, que amor é esse? Glória a Deus, aleluia, que amor é esse de ver o tanto que já sofreu, mas falar assim, Senhor, eu continuo firme, eu continuo perseverando e crendo que eu irei para o céu. Glória a Deus, aleluia, crendo que o melhor está preparado para a igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A igreja, ela só vai ver o agir de Deus se ela se movimentar. Glória a Deus. Eu não quero movimentar, não. Por que você está falando movimentar? É não ficar parado. Porque o inimigo, as pessoas lá fora, querem te paralisar. Glória a Deus. E é necessário nós se posicionarmos. Ainda que esteja difícil, a irmã Dilma até falou, eu falei assim, Senhor, tem dias que é assim. Nós acordamos e não temos palavra para orar. Mas ela falou, no domingo, só para você falar assim, Senhor, o sono está apertado. Mas eu estou aqui pela tua misericórdia, Senhor, porque eu sei
que mesmo sem palavra alguma, o meu louvor vai agir. O Senhor vai agir através do meu louvor. Glória a Deus, porque o Senhor ele quer ver se você é sincero. O Senhor ele quer ver se realmente você adentrou na casa dele, crendo que ele vai fazer. Nós temos que sair da presença do Senhor não com dúvida, mas com certeza que Deus ele pode fazer o melhor na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Exalte o Senhor com palmas, me alegra.